Tá a fim de ter uma vida muito mais produtiva, com menos estresse, de forma natural e tudo isso em 30 dias? Tá aparecendo um pouco aqueles papos de coaching, desenvolvimento pessoal, do tipo, mude a sua vida, mude o seu mindset, tenha uma vida mais produtiva. Aí você já deve estar achando que eu vou mandar você fazer algumas listas e tal. Não, 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 não. Não se preocupa, porque o que eu tenho para te oferecer aqui é qualidade de vida. O que eu quero te dizer é que é possível sim você ter uma vida muito mais equilibrada, com menos estresse, menos cansaço mental, sem aqueles desconfortos chatinhos, muitas vezes tratados de forma como se fossem uns desconfortos menores, sabe? Tipo, problemas gastrointestinais, como refluxo, azia, dor de cabeça, insônia, que de menor não tem nada, porque vamos combinar que atrapalha muito a nossa vida, ou então aquele cansaço mental e cansaço físico, que você dorme muito mais do que você gostaria, dificuldade para se concentrar, falta de foco, a sua memória tá aquela coisa completamente bagunçada. E se eu te disser que é possível sim você ter uma vida muito mais equilibrada, muito mais produtiva, parar de procrastinar, ter menos estresse e tudo isso com a ajuda das ervas, dos óleos e dos alimentos. Parece bom demais para ser verdade? Olha só, eu confesso que eu também duvidaria. Mas eu parei de duvidar quando a minha própria vida foi transformada, quando eu conheci o processo, o poder terapêutico dos alimentos, das ervas e dos óleos essenciais, e tudo isso através da perspectiva da medicina ayurvédica. E agora você deve estar assim pensando, ai meu Deus, mano, você vai me mandar fazer várias dietas, aquelas coisas malucas, eu vou ter que sair mudando várias coisas na minha vida, eu não tô afim de largar minha pizza, meu brigadeiro. Se acalma aí, te acalma, respira fundo, porque o que eu tenho para te oferecer aqui são dicas práticas, rápidas e simples. Aliás, é muito mais do que uma dica, são verdadeiros bálsamos terapêuticos vindo da natureza para aliviar o seu dia a dia e a sua rotina. E olha só, quando eu disse que eu teria dificuldades para acreditar, porque afinal de contas, como assim os alimentos impactam no meu cansaço mental? Existem ervas que me ajudam a ficar mais concentrada? Existe alguma erva medicinal ou algum óleo essencial que melhora a minha memória, que tira alguns desconfortos gastrointestinais, como gases, prisão de ventre ou até uma diarreia constante? Existe isso? E isso funciona mesmo? Eu vou te dizer que não só existe e funciona muito, e eu não sou a única a te dizer isso. Por favor, presta muita atenção nas palavras dessas pessoas e eu tenho certeza que você também vai se sentir inspirada e inspirado a dar os primeiros passos para a sua mudança, para uma vida muito mais produtiva, com menos estresse e com mudanças muito simples, muito práticas, mas eficazes. Tudo bem? Eu me chamo Camila e estou aqui para contar para vocês um pouquinho sobre a minha experiência com a Van e a equipe do Mar. Eu estava toda intoxicada por causa de medicamento, né? Eu tomava muito medicamento para enxaqueca, labirintite e para dor, né? Eu tenho muitas lesões articulares, né? E com isso eu aumentei a minha propensão de retenção de líquido. Então eu enchei muito e engordei muito. Passei a ter dificuldades para emagrecer e aí eu vi que realmente eu estava bem intoxicada e eu precisava eliminar essas toxinas. Comecei a desintoxicação, né, esse processo. Depois eu continuei com a alimentação específica por um certo tempo. Nesse período eu não utilizei nenhum tipo de medicamento, apenas óleos essenciais, né? Então a gente estava tratando a minha enxaqueca com óleos essenciais, labirintite, as minhas dores articulares, né? E foi assim, sensacional, sabe? Porque tanto eu quanto as pessoas que convivem comigo viram assim os resultados disso tudo tanto na parte física, porque eu emagreci bastante, desinchei, né, bastante, quanto na parte mental, assim, sabe, psicológica. Eu tenho uma filha pequena de 2 anos e meio, na época ela estava com 1 ano e pouquinho, e a minha filha é muito enérgica, então assim, ela demanda muito, tanto fisicamente quanto mentalmente, né? E uma queixa que eu falei com a Van foi essa, assim, Van, eu tô muito esgotada, minha musculatura tá assim muito fraca, eu tô sem energia,
eu preciso de disposição para conseguir acompanhar o ritmo da minha filha e tudo mais. E eu preciso também trabalhar, dar conta da casa, de tudo isso. Então, esse processo todo me ajudou no todo, né? No conjunto, sabe? Eu entrei em equilíbrio, assim, corpo e mente em equilíbrio, né? Então, a Van, eu sou super, super, super agradecida dessa profissional maravilhosa ter entrado na minha vida. E a equipe dela também, pessoal do mar, todo mundo assim, sabe? Sou eternamente grata a todas elas. Assim, eu super indico. Se você tá em dúvida de alguma coisa, pode ir, vai na fé. Eu sou da área da saúde e sempre gostei muito desses tratamentos alternativos, né? Então, assim, quando eu ouvi esse relato da minha amiga, eu falei, é isso. Era disso que eu tava precisando, sabe? Então, como nada na vida acontece por acaso, essa minha amiga veio falar da Van na hora certa. E esse ser humano sensacional, espetacular, entrou na minha vida no momento que tinha que entrar e fez a diferença. Eu procurei a Van porque eu estava com muitas crises de ansiedade e medo e com muita enxaqueca. E a Van tem sempre me acompanhado e ela sempre falava no início do tratamento, falava do óleo essencial hortelã-pimenta, que era bom para dor, e eu sempre falava, Van, isso não dá certo para mim não, dá certo para mim é comprimido. E o chá de hortelã, né? Eu falava, isso aí não dá certo não. E aí eu comecei a decidir a testar esse chá de hortelã, comecei a controlar os meus pensamentos, os meus sentimentos, minhas emoções. E estou muito feliz que agora eu estou conseguindo ficar 5 dias sem dor de cabeça, que para mim já é um milagre. Quem tem enxaqueca todos os dias sabe que todo dia é uma vitória. Quando a gente não tem dor, é uma vitória. Inspirador, não é? Não dá vontade de ter também esses benefícios todos na nossa vida? Não dá vontade de falar, eu também quero isso, eu também quero melhorar, eu também quero uma vida mais equilibrada. E eu tô aqui para te dizer que você pode, assim como essas pessoas. E sabe o que me deixa mais feliz ainda e mais segura em te dizer que você também pode? Porque essas pessoas aqui não são as únicas. Eu já vi centenas de pessoas sendo transformadas com mudanças muito simples na sua alimentação. Eu já vi centenas de pessoas resolverem problemas que estavam ali há anos e anos com elas simplesmente aprendendo a usar da forma correta uma erva medicinal, um óleo essencial. Não dá vontade também de ter todos esses benefícios na sua vida, de se livrar da sua dor de cabeça, da sua enxaqueca, da sua insônia e principalmente entender melhor o que está acontecendo com o seu organismo, de onde vem todo esse cansaço mental, porque talvez você pense assim, mas Van, olha só, eu já me alimento bem, eu já sou vegetariana, eu não entendo o que acontece no meu organismo, que apesar de eu ser vegetariana, ter uma alimentação super equilibrada, ainda assim eu sofro com esses desconfortos. Ou então, do outro lado, você pode estar pensando, mas Van, isso daí deve ser coisa de vegetariano, eu não tô a fim de largar aí a minha carne ou a minha pizza, eu quero ter uma vida mais equilibrada, mas por favor, não diz que eu tenho que virar vegetariana, porque eu ainda não estou a fim. Não se preocupa, o que eu tenho para te oferecer aqui é um verdadeiro passo a passo de como você pode ter uma vida muito mais equilibrada, mas assim, com pequenos passos, com pequenos ajustes na sua vida. E talvez agora você esteja se perguntando, tá, mas peraí, quem é você? De onde você está tirando essa ideia? Como é que você pode me falar que isso é possível? Olha só, rapidamente, meu nome é Van Poret, eu sou terapeuta e eu sou terapeuta formada assim por uma diversidade de terapias. Eu sou formada em aromaterapia, eu me formei na França e eu brinco que eu me formei no século passado, porque faz bastante tempo que eu me formei. Depois eu me formei em movimento terapêutico expressivo, que é Art Life Process, ou processo arte vida, que nada mais é que uma linha da dança terapêutica. Eu me formei na Califórnia e até esse momento eu sou assim a única brasileira formada nessa técnica, e a minha mestra de dança terapêutica está agora com 100 anos de idade. Você quer uma vida mais saudável e mais equilibrada do que essa? Bom, não contente ainda com a minha formação, eu também me formei em medicina ayurvédica, terapia ayurvédica, que nada mais é que uma medicina indiana milenar que traz aí todo o poder terapêutico das ervas, dos óleos e dos alimentos para você ter uma vida muito mais equilibrada. A Ayurveda, na etimologia da palavra, o significado dessa palavra é
ciência da vida. E uma das coisas que a Ayurveda traz, que é simplesmente fantástico, é que a gente deixe de ser paciente e se transforme em agente da nossa própria transformação. E olha só, por que eu posso te garantir que é possível sim você ter uma vida muito mais equilibrada, se livrar desses desconfortos gastrointestinais, dessas dores de cabeça, dessa rinite constante, desse resfriado que vai e volta, parece que o seu sistema imunológico está sempre abalado, ou até mesmo dessa sua crise de insônia ou do seu cansaço mental, e que é possível a gente fazer isso tudo de uma forma completamente natural. Sabe por quê? Porque eu sou um pouco como você. Eu sei muito bem o que está aí desse outro lado, com dores gastrointestinais. Aliás, eu sofri de gastrite durante anos e anos, crises de insônia. Eu brincava com os meus amigos que eu nem dormia, porque eu sofria. Uma noite eu não dormia, na outra também, e simplesmente comecei a admitir, não, eu não durmo. Cansei de ir em diferentes médicos e absolutamente nada resolvia. E sabe o que? Chegou uma hora que tudo isso começou a atacar a minha pele. Literalmente a minha pele. Quando eu digo que eu vivi essa transformação na minha pele, eu não estou falando só de uma forma metafórica, não. Quer saber? Eu vou te mostrar. Olha só como é que era a minha pele antes de eu conhecer todas as propriedades terapêuticas dos alimentos, das ervas e dos óleos. Olha só, eu estava vivendo uma vida tão estressada, tão irritada, que todas essas questões emocionais que eu estava vivendo impactavam diretamente na minha pele. Porque a pele, gente, é o órgão, é o nosso primeiro órgão de contato. A pele diz diretamente como é que a gente está se relacionando com o mundo. E era assim que ficava a minha pele nessa época. Era muito triste, porque além de ficar, não era só uma questão estética aí do que você está vendo, dessas manchas, do vermelho, né, dessas pústulas que saíam, não. Também ficava muito dolorido. Eu sentia a minha mandíbula bastante dolorida, era difícil de tocar. Eu confesso que quando eu revejo as fotos de como era a minha pele, eu fico um pouco emocionada também, porque só eu sei o quanto que eu sofri com essas dores na pele, com essas pústulas, né? E eu cheguei a ser diagnosticada com psoríase, depois rosácea, depois com dermatite atópica. Seja lá qual era o diagnóstico, absolutamente nada resolvia e eu cansei, mas eu cansei de gastar dinheiro assim com produtos caros dermatológicos para tentar resolver, para tentar entender o que estava acontecendo com a minha pele, com o meu organismo, e a resposta era sempre frustração, porque absolutamente nada resolvia. Ou então resolvia por um dia, uma semana, um mês e depois voltava com uma intensidade muito maior. Quando eu comecei a perceber que o que estava acontecendo comigo era que o meu organismo estava completamente intoxicado. E calma, respira fundo aí, que quando eu falo intoxicado, não significa que eu vou te dizer nossa, você vai ter que fazer uma dieta completamente transformadora para desintoxicar o seu organismo. Não, existem coisas muito simples, muito práticas que a gente pode fazer no nosso dia a dia e que pode mudar tudo. Por exemplo, começar todos os dias pela manhã em jejum tomando uma aguinha morna com limão para a gente aquecer o nosso fogo digestivo e melhorar não só a digestão dos nossos alimentos, mas também a digestão do nosso pensamento, das nossas emoções. Porque olha só, quando a minha pele estava desse jeito, não era só a minha pele, não era só uma questão estética, e nem era só a dor física que eu sentia e as dores de cabeça constantes que isso me trazia, mas também emocionalmente eu me sentia assim completamente irritada. Eu não tinha paciência para absolutamente nada, tudo era um saco, literalmente, sabe? Eu não conseguia ver sabor na vida, sabor nas coisas. E mais do que isso, eu comecei a me sentir completamente insuficiente, porque quando você sai de um tratamento para outro, e vai para outro, e nada resolve, você começa a pensar que o problema está com você. Não, deve ter alguma coisa errada comigo, porque o que acontece? Que as pessoas melhoram, as pessoas ao meu redor melhoram, eu vejo o resultado e para mim nada melhora. Foi aí que a medicina ayurvédica entrou com uma força total na minha vida. E olha só, eu não sou uma terapeuta nada radical, então eu gosto sim de comer a minha pizza de vez em quando, eu gosto do meu brigadeiro de colher, eu gosto de tomar o meu vinho à noite, eu não tô a fim de mudar todos esses hábitos, não por enquanto, pelo menos, e isso que eu acho que é o mais importante, mais interessante da gente pensar que é possível a gente mudar com pequenos passos simples, acessíveis, muito fáceis da gente colocar no nosso dia a dia. E é por isso, porque eu vivi tudo isso na minha pele, que eu tô aqui para te fazer um convite muito especial. Eu criei o Bálsamos Terapêuticos, que é esse curso sobre alimentos, ervas e óleos essenciais para a gente ter uma vida muito mais equilibrada, para te ajudar aí no seu autocuidado, mas também para ajudar no autocuidado da sua família. E eu criei esse curso também para cuidar da minha família, porque depois, quando eu percebi o quanto que era incrível todas as transformações que eu estava tendo na minha vida, era óbvio que isso não podia ficar só comigo, eu tinha que dividir. E eu comecei a dividir aí com a minha família, com os meus amigos, com as pessoas que eu atendo na terapia, e agora eu tô aqui para dividir isso com você.
E aí, talvez agora você esteja me ouvindo e pensando assim, ah, Ivan, mas óbvio que você conseguiu sair dessa vida aí adoecedora, com dor de estômago, com dor de cabeça e tudo isso eu sentia mesmo, com aquela pele completamente machucada, e agora você tem uma vida muito mais produtiva, muito mais equilibrada, sem estresse, mas óbvio, né? Você é terapeuta, você tem tempo para fazer as coisas, sua vida deve ser muito tranquila. Olha só, deixa eu te contar um negócio aqui antes de você julgar a minha pessoinha. Deixa eu te contar um pouquinho mais sobre a minha vida pessoal. Eu sou casada há 15 anos, eu tenho 2 filhas pequenas, uma de 10 anos e a outra de 6 anos. Eu tenho 2 cachorros que às vezes acabam enlouquecendo um pouco a minha vida. Eu atendo em média entre 23 a 27 pessoas por semana. Eu coordeno 2 cursos online, o Bálsamos Terapêuticos, que é sobre ervas, óleos e tal, né? O Mapa dos Afetos, que é um curso focado em dança terapêutica. Eu ainda tenho o meu espaço físico chamado Mar Espaço Terapêutico e ainda faço aqui um curso ali de hipnose, uma outra especialização em Ayurveda, estudo aqui. Leio 2 livros por semana. Tá bom pra você? Você tá achando que a minha vida é assim, esse mar de rosas lindo, maravilhoso? Na verdade é. Na verdade é sim. Mas o que eu quero te mostrar aqui é que eu não sou simplesmente uma terapeuta linda, maravilhosa, vivendo de luz, namastê, gratidão e tudo certo, e só faço minha yoga e tenho tempo sobrando. Não, eu tenho zilhões de pessoas que me demandam muito, tanto na minha vida profissional quanto na minha vida pessoal, mas eu aprendi a usar melhor os alimentos, as ervas e os óleos essenciais para ter uma vida extremamente produtiva, porque é a vida que eu gosto. Eu sou bem workaholic mesmo, sabe? Essas pessoas que trabalham pra caramba. Eu gosto disso, eu amo o que eu faço, eu amo estar aqui dividindo um pouco do meu conhecimento com vocês, mas eu percebi que eu poderia sim fazer isso tudo sem adoecer. Agora, quando começa a aparecer qualquer coisinha assim, tipo de um mal-estar, de uma pequena queimação, porque, como eu falei pra você, eu não sou uma terapeuta ayurvédica radical, ou seja, de vez em quando eu como a minha pizza sem glúten, porque eu sou celíaca, mas como a minha pizza, tomo meu vinho, como meu brigadeiro de colher. Claro que eu não exagero, mas eu como isso também, pra mim, acho que isso faz parte da vida, não quero sair, sabe, tendo que fazer tudo e mais um pouco, viver de luz, não é esse o meu caminho. Eu quero conseguir usufruir de alguns aspectos gostosos da vida mesmo, assim, ou sei lá, alguns hábitos que eu não tô afim ainda de mexer, mas eu quero fazer isso tudo sem adoecer. Vamos dar uma olhada então agora nesse curso, assim? Que história é essa, onde eu consegui ter uma vida mais produtiva, com menos estresse e tudo isso em 30 dias? Que história é essa? Deixa eu saber mais? Então vamos lá, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te contar tintim por tintim que história é essa de bálsamos terapêuticos e como é que as ervas, os óleos e os alimentos podem melhorar e muito a qualidade da sua vida. Bálsamos Terapêuticos é um curso formado por 6 módulos, 42 aulas. Não se preocupa, 42 aulas simples, rápidas e práticas de você colocar no seu dia a dia. A gente ainda tem 2 e-books, um e-book só de aromaterapia, onde eu vou te falar lá sobre as precauções, os cuidados que você tem que usar, que você tem que ter antes de ter um óleo essencial. Vou te dar dicas desde como você comprar um óleo essencial até formas de usar. Então você tem um belo material de apoio aí para te ajudar nesse processo, a entender melhor as propriedades dos óleos. E você também tem um e-book sobre Ayurveda, um e-book bem aprofundado, onde te conta a história do Ayurveda, onde te fala mais sobre os doshas, onde te fala as mudanças climáticas aí também e como essas mudanças climáticas afetam a nossa vida, a nossa alimentação e tudo mais. Ou seja, além disso, além das 42 aulas, a gente ainda tem esses 2 e-books e além desses 2 e-books ainda, quase todas as aulas também tem um material aí em PDF com um material escrito para te ajudar a trafegar melhor pelo curso e claro, aí com umas receitinhas ayurvédicas, com umas sinergias de óleos essenciais, com umas combinações boas para você aprender a usar no seu dia a dia. Então vamos lá? Vamos ver aqui módulo por módulo tudo que você vai receber nesse curso Bálsamos Terapêuticos. Bom, a gente vai começar pela introdução, claro. Na introdução eu vou te explicar muito mais sobre a Ayurveda, o que é essa terapia, o que ela defende, como é que você pode usar os conceitos ayurvédicos de uma forma muito simples e muito clara no seu dia a dia.
Depois, ainda na introdução, eu vou te dar alguns aspectos aí muito importantes para você analisar melhor o seu organismo, para você entender o que está acontecendo com ele. A gente vai ver coisas como se a sua pele geralmente é mais fria ou é mais quente, o que isso impacta no seu dia a dia. A gente vai analisar também como é que você está, quais são as suas dores, se você está tendo crise de ansiedade, de insônia, refluxo, azia, enfim. A gente vai mapear um pouco o que está acontecendo com você para daí a gente poder ver quais são as transformações necessárias para você fazer, e eu vou te ajudar a entender também o que está acontecendo contigo por uma perspectiva ayurvédica. Já na introdução, você vai ter ali assim um guia orientador para você ver qual que é o seu dosha, ou pelo menos para você ver qual que é a sua tendência aí na sua constituição, sabe? É uma orientação geral, mas que vai te ajudar muito, 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 não só aproveitar todo o curso, mas claro, colocar em prática aí na sua rotina, no seu dia a dia. Tudo isso já acontece na introdução. Aí a gente entra para o módulo 1, que é o módulo dos alimentos. Aqui nesse módulo a gente vai falar primeiramente sobre o conceito de Agni, que é o fogo digestivo. Agni, o fogo digestivo, tanto como digestivo de a capacidade que você tem para digerir os alimentos, se você está com dificuldade, se você está com constipação, se você está tendo queimação no estômago, gastrite, azia, ou seja, ou se você está sem fome, sem apetite, ou se você está comendo demais, comendo as suas emoções, literalmente. Então a gente vai olhar aqui para esse conceito de Agni e ali dentro eu vou te explicar muito melhor o impacto e a importância de você ter clareza sobre o seu Agni digestivo e tudo que ele se relaciona quando o assunto é produtividade, memória, concentração, insônia ou esses desconfortos todos que você já me ouviu falando aqui e que provavelmente você está vivendo algum deles na sua vida, e é só uma questão da gente equilibrar o seu Agni, o seu fogo digestivo. Aí, seguindo aqui nos alimentos, eu vou te dar uma lista inteira dos alimentos incompatíveis. Acredite em mim, existem alguns alimentos que, brigam entre eles e que aí acabam intoxicando o nosso organismo, mas não se preocupa que eu vou te contar tintim por tintim quais são os alimentos incompatíveis, mas eu vou te falar também quais são os antídotos que você pode usar, quais os alimentos podem ser alguns antídotos aí para amenizar um pouco o impacto de algumas combinações maléficas, né? De algumas combinações incompatíveis. Vou te falar sobre quais alimentos que te ajudam a diminuir a ansiedade, dependendo de qual tipo de ansiedade você está vivendo, porque ansiedade a gente fala assim no plural, né? Nem todo mundo vive uma ansiedade igual, cada pessoa tem um tipo de ansiedade, mas tem algumas coisas que são comuns, e aí eu vou te dar alguns alimentos que ajudam para esses momentos que você está vivendo. A gente vai falar aqui nesse módulo também, assim, sobre alimentos que trazem uma amorosidade, quando você estiver assim com uma baixa autoestima, precisando de um carinho, de um afeto, quais são os alimentos que também provocam isso no nosso organismo de uma forma mais interna? Quais são os alimentos que te ajudam a ter mais clareza, mais foco? Por exemplo, sei lá, você vai ter uma prova importante, né? Vai fazer algum concurso público, ou tem uma reunião muito importante no seu trabalho, tem algo importante aí na sua vida, você precisa estar focada, com a memória legal, precisa estar vivendo o presente, e tem alimentos que nos ajudam a viver o presente de uma forma mais equilibrada, mais consciente, mais eu sei o que está acontecendo. Existem alimentos que nos ajudam com isso também. Existem alimentos que, dependendo do horário que você come, pode te dar muito mais insônia, então eu vou te ajudar também nesse processo. Ou seja, aqui a gente vai olhar para várias propriedades terapêuticas dos alimentos e tudo de uma maneira muito simples e muito prática para você colocar no seu dia a dia. Praticamente todas as aulas você vai encontrar também um PDF como um material escrito, como um material de apoio, que é para você conseguir usufruir melhor das aulas e poder voltar para esse material sempre que você precisar. E claro que sim, tratando aqui de alimentos, eu vou oferecer para você algumas receitas ayurvédicas, como você fazer alguns leites veganos, leites vegetais, muito fáceis, muito simples de você fazer no seu dia a dia, algumas receitas mais tradicionais do Ayurveda, porque claro, tem algumas pessoas que querem aí, né, uma receita mais tradicional, e também algumas adaptações mais simples da gente fazer no nosso dia a dia. Tudo isso vai estar aí no módulo 1 dos alimentos terapêuticos. Módulo 2. Bom, o módulo 2 é sobre ervas medicinais e especiarias. E aí aqui eu já começo te explicando, já te dou uma aula introdutória de qual que é a diferença entre as ervas medicinais e as especiarias. As especiarias que são antídotos para alguns alimentos também, para combinação de alimentos incompatíveis, ou algumas especiarias que ajudam aí a otimizar a potência terapêutica de alguns alimentos. Então a gente vai falar também sobre especiarias que são anti-inflamatórias, especiarias que ativam a mente, especiarias que ajudam
ajudam a relaxar a mente, especiarias que são antioxidantes e aí ajudam muito na desintoxicação do nosso corpo, do nosso organismo. E quando eu falo corpo, eu tô falando corpo, pensamento e emoção. A gente vai falar sobre algumas ervas que ajudam a sua digestão, sabe? Que diminuem o refluxo, a queimação de estômago, a azia e também algumas ervas que ajudam aí no trato gastrointestinal, como é que você pode ter o seu intestino funcionando de uma maneira muito melhor, tanto para quem está aí com o intestino muito solto ou com o intestino muito preso. Existem algumas ervas que, quando usadas e aplicadas da melhor forma possível, tem um efeito transformador e muito eficaz no nosso dia a dia. Aqui também eu vou falar de algumas ervas como a cariçoba. Gente, eu tenho que citar a cariçoba porque eu sou completamente apaixonada pela cariçoba, porque assim, a cariçoba, ela ajuda a gente é uma erva muito boa para memória, ela também pode induzir ao sono, ela também melhora a nossa pele, também melhora a circulação do nosso organismo. Gente, a cariçoba é uma erva que dá vontade de casar com ela e eu vou fazer algumas aulas especiais sobre a cariçoba. O que é importante você também saber aqui é que a gente vai falar muito sobre ervas brasileiras ou fáceis da gente encontrar aqui no Brasil. Claro que eu vou dar algumas dicas de ervas ayurvédicas também, mas o meu enfoque aqui é falar de ervas mais fáceis da gente encontrar. Eu vou falar sobre a cavalinha, sobre a alfavaca. Aliás, fazer um banho de alfavaca, gente, é incrível para induzir o sono, para ter uma noite de sono muito mais tranquila, muito mais relaxante. Alfavaca ou manjericão, né? Porque no nome científico acaba sendo a mesma erva, não sei se você sabe disso, mas o manjericão e a alfavaca é a mesma erva. E eu vou te dar aqui todas as coisas que você precisa saber antes de comprar uma erva medicinal. Qual que é o nome científico? Porque muitas vezes o nome popular, como alfavaca, é colocado para diferentes ervas com propriedades terapêuticas muito diferentes. Por isso que muitas vezes alguns tratamentos ou algumas ervas medicinais não funcionaram para você, porque você simplesmente comprou a erva errada. E não é sua culpa, porque a gente tem pouco material divulgando os nomes científicos das ervas de uma forma simples e prática, né, para a gente colocar no nosso dia a dia. Infelizmente a gente não tem muito material, mas eu estou aqui para te ajudar. Então nesse módulo de ervas medicinais eu vou te dar tanto dicas desde como você comprar uma erva medicinal, a diferença de uma especiaria até você colocar aí no seu dia a dia, e a gente vai falar de pelo menos 10 ervas medicinais diferentes e 7 especiarias diferentes. Pelo menos é isso que você vai encontrar aqui no segundo módulo de ervas medicinais e especiarias. Bom, vamos lá para o nosso terceiro módulo, porque o terceiro módulo é um módulo apaixonante, que é um módulo sobre óleos essenciais e óleos graxos. E aqui eu vou te explicar a diferença entre um óleo essencial e uma essência sintética, porque muita gente faz confusão com relação a isso. Vou te explicar também a diferença entre óleo essencial e óleo graxo, porque são duas coisas diferentes, com propriedades terapêuticas diferentes e formas de uso diferentes. Vou falar também para você, assim, o que é que você tem que prestar atenção antes de você comprar um óleo essencial ou um óleo graxo, porque tem vários pequenos caminhos aí que você precisa fazer para entender e comprar o óleo essencial ou o óleo graxo certo, que vai ter uma função terapêutica na sua vida de verdade. Quais óleos são bons para você de acordo com o seu dosha, quais óleos que não são legais para você usar, que é melhor você evitar. Isso, aliás, eu vou falar para tudo, tanto para os alimentos, quanto para as ervas, quanto para os óleos. Certo? Claro que aqui também nesse módulo eu vou te ensinar a usar os óleos essenciais. A gente vai falar sobre inalação direta, inalação indireta, uso tópico, que é através do toque, da massagem, de que forma você precisa usar um óleo essencial, dependendo do que você vai tratar, porque é diferente você tratar uma rinite, você tratar uma dor muscular, você querer ativar a sua mente, você querer relaxar a sua mente. Existem caminhos muito diferentes aqui para a gente usar o óleo essencial, e eu também vou te explicar aqui como é que você faz isso nesse módulo. E nesse módulo eu vou te oferecer material sobre 12 óleos essenciais diferentes e 5 óleos graxos. E talvez você se pergunte, Ivan, mas 12 óleos essenciais, será que não é pouco? Não é pouco, tá bom? Óleo essencial a gente tem que usar com calma, com responsabilidade. Não adianta eu te ensinar sobre 20, 30, 40 óleos essenciais, até porque você não precisa ter uma quantidade gigante de óleos essenciais na sua casa para ter uma transformação muito eficaz e muito consistente. Às vezes tem pessoas que eu atendo na terapia que vêm assim, eu tenho 30 óleos.
mas não sabem usar nem metade daqueles óleos que estão lá e fazem uma confusão danada. E outra, existe uma coisa chamada sinergia, e a gente vai falar sobre isso no curso também, que nada mais é que a mistura aromática dos óleos essenciais com um cunho terapêutico, com fundo terapêutico, ou seja, dependendo da forma com que você combina os óleos essenciais, você potencializa a ação deles. E se você combinar de uma forma equivocada, você também pode anular a potência dos seus óleos essenciais, ou seja, é melhor que você tenha um número reduzido e nem tão reduzido, porque vamos combinar que 12 óleos essenciais é óleo essencial pra caramba. É melhor você saber sobre 12 óleos essenciais e saber usá-los de uma forma correta e saber combinar entre eles de uma forma correta do que você acabar se machucando usando o óleo essencial de uma forma incorreta. E eu já vi muita gente metendo os pés pelas mãos. Aliás, eu já atendi muita gente que teve alergia cutânea, que teve dores estomacais, porque estava tomando óleo essencial de uma forma completamente equivocada, ou que estava passando na pele de uma forma direta, ou que inalou de uma forma sem fazer teste de sensibilidade, sem saber se tinha ou não tinha alergia. Ou seja, vamos usar as ervas e os óleos essenciais de uma maneira segura no nosso dia a dia. Vamos aprender a lidar com elas, vamos aprender a aproveitar o máximo possível da potência terapêutica que elas têm. E aqui nesse curso eu vou te passar tudo com muita segurança e com muita tranquilidade. Certo? Vamos lá? Vamos olhar então agora para o nosso quarto módulo, que são os movimentos terapêuticos. Ai, que delícia, que fantástico, que maravilhoso! Porque os movimentos terapêuticos que eu vou ensinar aqui para vocês, gente, são coisas também muito simples e muito fáceis da gente colocar no nosso dia a dia, mas que fazem toda a diferença. Bom, nesse módulo a gente vai conversar sobre automassagem ou autoabhyanga. Abhyanga é um nome que é dado no Ayurveda para um dos tipos de massagem que a gente tem aqui na medicina ayurvédica. E eu vou te falar assim qual é o melhor horário para você fazer a sua autoabhyanga, como é que você pode fazer uma autoabhyanga que você se reconecte com o seu poder terapêutico, porque, gente, eu sempre falo isso. Ninguém, mas ninguém é um melhor terapeuta do que seu próprio corpo. O corpo é o melhor terapeuta. E aqui, nesse módulo dos movimentos, a gente vai se conectar com toda a força terapêutica do seu corpo, seja através do toque, de uma automassagem, de você aprender assim a massagear o seu próprio crânio para ativar a sua mente ou para diminuir uma crise de ansiedade, para você aprender a soltar as suas articulações, e criar espaço entre as articulações para que o seu pensamento flua de uma forma melhor, para que você volte a se amar também, para que você volte a nutrir um autocuidado por você mesma, porque eu defendo que a produção é da ordem do coração, ou seja, a gente tem que se conectar com aquilo que é importante pra gente, para daí sim a gente ter uma vida muito mais produtiva e com menos estresse. E aqui eu vou te falar também sobre tipos de movimentos que te ajudam a diminuir a ansiedade, tipos de movimentos que clareiam a mente, que trazem você para ação, movimentos que te ajudam a ter mais motivação naquele dia que você não está nem um pouco motivada, movimentos que ajudam a liberar as tensões do seu corpo, movimentos que te ajudam a induzir uma noite de sono muito mais agradável e também alguns movimentos que trazem uma autoafirmação para aquele momento que a gente precisa, não, aqui eu tô precisando confiar em mim. Me dá aí um movimento que me ajude a lembrar que eu preciso confiar em mim e que eu posso confiar em mim e que eu sou capaz. Então, nessa parte aí dos movimentos terapêuticos, a gente também vai olhar para isso e lembra sempre tudo de uma forma muito rápida, muito prática, muito simples, muito pum, já consigo colocar em ação e já sinto diferença na minha vida, que isso é fantástico, né? Bom, e aí a gente tem o nosso quinto módulo, que é o Mapas Criativos, e aqui a gente vai olhar para a sua procrastinação, porque é que você está deixando as coisas para depois. E se você não se identifica muito com essa frase, é tipo, não, Vana, eu não estou deixando as coisas para depois, aliás, eu sou produtiva demais, eu sou autocrítica demais, eu saio fazendo tudo demais. Então não se preocupa que esse módulo também vai ser para você, porque aqui a gente vai mapear tanto a sua procrastinação, o que é que está fazendo você deixar as coisas para depois, quanto o seu excesso de produtividade, ou melhor, o seu grau de produtividade. Será que você está aí num movimento enlouquecedor e não está conseguindo administrar melhor o seu tempo?
A gente vai falar um pouco sobre organização de tempo, mas assim, do seu jeito. Eu vou te ajudar a entender como é que você distribui o seu tempo para ações, atividades intelectuais, atividades emocionais, atividades físicas, como é que está agora e o que é que você quer fazer, como que seria ideal para você, quais são as mudanças possíveis que você quer fazer. Vou te dar um passo a passo para você entender a diferença entre tarefas que são urgentes, tarefas que não são urgentes, tarefas que são tarefas de ocupação só, tarefas que são tarefas de distração e como é que a gente encontra um equilíbrio entre essas tarefas. E aqui, claro, a gente também vai dar uma mapeada na nossa ancestralidade. E por que é que a gente vai dar uma mapeada na nossa ancestralidade? O que isso tem a ver com a minha produtividade ou com a minha falta de produtividade? Bom, uma das minhas formações é a terapia da constelação familiar sistêmica. E a terapia da constelação familiar sistêmica defende que muitas vezes a gente carrega traços, não só traços genéticos da nossa família, mas também traços que vêm lá, traços comportamentais e emocionais. Então a gente vai dar uma olhada assim um pouco para a sua família também, de uma maneira muito simples. Vou olhar para algumas frases que seus pais talvez tenham te dito, seus pais, seus avós, os adultos que te criaram, algumas frases que disseram lá para sua criança, como por exemplo, você não serve para nada, você é uma inútil, você nunca faz nada direito, você nunca vai dar certo na vida. Às vezes os nossos pais ou os adultos que conviviam com a gente, num momento de raiva, falam algumas frases que continuam ecoando na nossa cabeça. E aqui essa frase, a gente gera um ato de lealdade. E aí a gente fica sendo leal aos nossos pais e não consegue fazer alguma mudança mais transformadora na nossa vida, ou seja, a gente vai olhar também para ver se esse seu excesso de produtividade ou sua procrastinação não é um ato de lealdade aí com a sua família. E claro, vou te dar uma orientação de como é que você pode ter uma relação mais saudável com a sua família, sem precisar romper com a sua família nem nada disso, não se preocupa, mas assumindo a força que vem da sua ancestralidade, uma força que pode te nutrir, que pode te guiar e não uma força que pode te adoecer ou impedir de você viver todo o seu potencial. Então esse é o Mapas Criativos e finalizando a gente tem lá o nosso rotina diária, que é quando eu vou te mostrar um passo a passo de uma rotina ayurvédica, da rotina tradicional e tal, para você conhecer, para quem tem curiosidade e claro, para quem quer uma mudança muito mais radical na vida e falar, nossa, não, eu quero fazer isso, exatamente isso cabe na minha rotina. Aqui a gente vai falar também muito sobre coisas que cabem ou não cabem na nossa rotina. E não só de uma forma de tempo, sabe? Ai, isso cabe ou não cabe no meu tempo, mas isso faz sentido para mim? É isso que eu quero? Quando eu falo que produzir é da ordem do coração, eu falo também do tipo, o que faz sentido? Vamos se conectar um pouco com os nossos praquês. E pra quê é diferente de porquê. Porque o porquê a gente se justifica. Ah, eu faço isso porque tal coisa e vou me justificando, né? O porquê cria uma ação que a gente já tem que, ai meu Deus, deixa eu me justificar aqui. Agora o pra quê é um olhar um pouco pra gente. Então a gente vai olhar para as nossas rotinas nesse lugar também, assim, para os nossos hábitos emocionais para ver, caramba, será que isso que eu tô fazendo faz sentido pra mim ou eu tô fazendo isso pra alguém? Será que eu estou fazendo isso para impressionar meu chefe, para impressionar minha família, para impressionar meu marido, minha mulher, minha namorada, meu namorado? Será que é para o outro, só para o outro, ou está conectado aqui comigo? Será que algumas coisas aqui eu quero manter ou tem algumas coisas que está na hora da gente limpar? E aí eu vou te dar algumas orientações de como você pode perceber aí a sua rotina e como é que você pode redesenhar a sua rotina. Lembrando sempre que a rotina é móvel, então eu vou te dar aqui alguns aspectos para você ir trafegando e falando, bom, aqui eu quero mudar, peraí, eu vou adaptar isso desse jeito, dessa forma, e você vai ter um passo a passo aí para você repensar a sua rotina. Então esse é o curso Bálsamos Terapêuticos. Ai, mas não sei, será que essa pessoa conseguiu? Será que eu consigo? Mas eu não tenho tempo. Esse curso é feito justamente para quem não tem tempo, porque é justamente as pessoas que estão aí mergulhadas numa rotina caótica, difícil de lidar entre filho, casamento, trabalho, ou então faculdade, trabalho, ou seja, quando a gente está no meio do embolado que parece que a gente não tem tempo para nada, eu vou te dizer que é possível a gente otimizar o nosso tempo quando a gente otimiza o nosso poder de discernimento também, quando a gente começa a perceber que a gente está vivendo numa rotina estressante, cansativa e que a gente está fazendo algumas ações que estão intoxicando o nosso organismo. E aí, gente, não vai ter lista que você vai fazer, porque se seu organismo está intoxicado, não tem lista, não tem escrever as coisas na agenda, organizar tudo direitinho, mas não tem absolutamente nada disso que
que vai fazer você produzir e ter uma vida menos estressante se o seu organismo está intoxicado. E não se preocupa que quando eu falo intoxicado, eu não vou dizer para você fazer assim mudanças radicais na sua vida, não. O que eu tenho para te oferecer aqui são dicas simples, rápidas e práticas de você colocar no seu dia a dia, mas olha só, que trazem uma transformação incrível. E além disso, é uma delícia de fazer, porque é incrível a gente recuperar o sabor dos alimentos, é incrível a gente se conectar com o poder terapêutico das ervas, se cuidar de uma forma muito mais natural. É incrível a gente trazer todos os aromas para a nossa vida, despertar a nossa criatividade, a nossa imaginação, ter mais foco, uma memória mais apurada, aprender a lidar melhor com as nossas emoções com a ajuda da aromaterapia. Tudo isso é fantástico, é gostoso de fazer. Então olha só, quer algo mais fantástico, mais poderoso, mais incrível do que você pensar assim, caramba, eu vou otimizar o meu tempo, eu vou ter uma vida mais equilibrada e ainda vai ser gostoso de fazer? Quero agora, né? Bom, eu pelo menos pensaria assim. E se apesar de tudo isso que eu te falei, você ainda não está completamente convencida, porque você fala assim, Van, eu também já tentei várias coisas naturais, não funcionam comigo, essa história de coisas naturais não funcionam comigo. Então olha só, presta muita atenção no que a Letícia tem para contar para você. E antes de fazer esse tratamento com a Van, eu já tinha feito outros 2 acompanhamentos ayurvédicos. E eu confesso que eu tinha saído muito frustrada desses outros acompanhamentos, esses tratamentos, porque eu nunca tinha conseguido seguir. Eram tratamentos bem difíceis, né? Uma mudança radical na vida e infelizmente eu não consegui seguir e fiquei super frustrada. Mas quando eu comecei com a Van foi bem diferente, né? Primeiro pelo olhar dela super cuidadoso, super atento e presente durante esses meses, né? Sempre disponível no WhatsApp, telefone, fazendo mudanças necessárias em coisas que eu não estava conseguindo. E tanto por ela passar algo também que eu senti que era muito acessível na minha vida. Tanto de autocuidados, né, para eu realizar durante o meu dia, como a alimentação também. E foi um processo super rico. A gente fez um acompanhamento ayurvédico, né, numa mudança de alimentação, técnicas de TRE, tratamento com aromaterapia. E a gente, durante esse processo, eu fiz uma purificação do fígado, que foi um processo super intenso na minha vida, super divisor de água. E foi muito interessante observar que depois desse tratamento com a Van, a minha vida deu uma mudada assim radical, sabe? Foi muito interessante, né, ver que como o alimento, esse autocuidado, ele interfere a níveis muito profundos, né, a níveis mentais, emocionais, e foi muito o que aconteceu comigo. E sobre a alimentação, mas eu sinto que o meu olhar para o alimento mudou muito. Isso, né, refletindo em toda a vida, assim, não sentir mais sono depois do almoço, ter uma vida mais equilibrada, ter uma consciência maior, assim, para tudo. E foi muito bom, muita admiração, muita gratidão por você, Van. E depois eu conto mais um pouquinho, porque tem muita coisa ainda. Às vezes a gente acha que as coisas naturais, que as ervas, que os óleos não vão funcionar com a gente porque a gente está usando de uma forma equivocada. Ou até mesmo porque, infelizmente, a gente se deparou com outro profissional que tinha, sim, uma visão um pouco mais radical sobre o assunto, e nada contra isso, cada um tem um olhar sobre as perspectivas da medicina natural. O meu olhar é um olhar muito mais acolhedor, aconchegante. Quando eu decidi me tornar terapeuta, eu assumi a missão de ajudar o maior número possível de pessoas. Ou seja, eu quero sim que os meus conhecimentos, que o conhecimento da medicina ayurvédica, da aromaterapia, da constelação familiar sistêmica, do movimento terapêutico expressivo, eu quero que esse conhecimento seja acessível e possa fazer parte da sua vida. Vamos comigo? Vem comigo fazer parte dessa comunidade que está aprendendo a ter uma vida muito mais produtiva e menos estressante com a ajuda dos óleos, das ervas e dos alimentos terapêuticos? Que tal? E aí agora imagino que você deve estar se perguntando assim, Ivan, tudo bem, mas assim, um curso que tem sobre alimentos, ervas e óleos essenciais, isso aí é caro, isso aí vai custar caro, será que eu posso? Será que esse curso cabe no meu bolso? Bom, vamos pensar um pouco a respeito do que é caro. A primeira pergunta que eu te faria é, quanto é que custa a sua saúde emocional?
quanto é que custa a sua saúde física, quanto é que custa a sua saúde mental, quanto é que você já gastou em remédios e remédios e remédios ou em consultas médicas que pouco resolveram a sua questão. Porque infelizmente, gente, saúde é uma coisa que a gente só dá valor quando a gente perde. Porque não é só uma questão da gente resolver algo pontual, como um refluxo, uma azia, uma dor de cabeça. Claro que esse é um desequilíbrio, um desconforto que está aí te incomodando e que você quer se livrar, e eu estou te dizendo que é possível você se livrar. Mas aqui eu estou te oferecendo algo a mais. Eu estou te oferecendo uma mudança de vida, na qualidade da sua vida. Eu estou te oferecendo um caminho para você se reencontrar com você mesma. E isso, gente, isso não tem preço. Imagina só que coisa fantástica, linda, maravilhosa, você traçar um caminho natural, gostoso, delicioso, onde você vai aproveitar muito mais as propriedades terapêuticas dos óleos essenciais, dos alimentos, das ervas, onde você vai aprender a se reconectar com isso tudo e ao mesmo tempo fazendo um movimento de reconexão com você mesma, entendendo o que está acontecendo com o seu organismo. Agora eu te pergunto, quanto é que custa uma transformação dessas? E olha só, o Bálsamos Terapêuticos é um curso que equivale a mais ou menos 25 a 30 sessões comigo. Então deixa eu te dar aqui uma noção de quanto custaria você fazer 25 a 30 sessões comigo. Então olha só, uma primeira consulta comigo, uma consulta individual e tal, para a gente analisar uma consulta que eu chamo consulta de avaliação. Hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo, essa consulta custa 240. Depois a gente segue para uma manutenção, que geralmente acaba sendo assim uma vez por semana ou uma vez a cada 15 dias, que para esses desequilíbrios vai dar entre 20 a 25 para eu conseguir fazer um acompanhamento com você. Vamos pensar em 25, vamos pensar que foi fácil, que foi mais tranquilo da gente organizar. Cada sessão de retorno comigo, né, cada sessão de acompanhamento custa R$100. Ou seja, se você precisar de 25 sessões de acompanhamentos, isso significa uns R$2.500, mais os 240 que você investiu lá na sua primeira consulta de avaliação, a gente já está aí em 2.740, é mais ou menos o que custaria para você ter essas 25 sessões individuais comigo, além da sessão de avaliação. Esse seria o custo. Agora, quanto é que custa mais ou menos um curso de aromaterapia só por aí, de introdução? Geralmente custa entre R$500 e R$600 um curso de qualidade, né? Feito por um aromaterapeuta de qualidade, por alguém que estudou. É mais ou menos isso que custa isso agora. Então, bom, essas são algumas noções para você ter uma ideia de preço. Mas olha só, não se preocupa que eu estou completamente sensível ao momento que a gente está vivendo também. Eu sei que a gente está vivendo uma pandemia que está afetando não só o nosso estado físico, psicológico e emocional, mas também a nossa economia e a nossa situação financeira. Por isso que nesse momento, para essa promoção, eu estou oferecendo uma promoção de 40% de desconto. Então, você pode sim aproveitar o curso Bálsamos Terapêuticos aproveitando essa promoção de 40% e ainda estou facilitando para que você consiga parcelar em 10 vezes no cartão de crédito, tá bom? Então, olha só, mas além da gente pensar só em grana, se eu vou parcelar, quanto é que eu vou pagar, pensa muito nessa questão. Quanto é que custa você ter uma vida muito mais produtiva e muito menos estressante de uma forma completamente natural? Quanto é que custa essa transformação na sua vida, para você? E não quanto é que custa só em dinheiro, quanto é que vai custar daqui a alguns anos? Quanto é que já custou para você? Uma das coisas que eu falo muito para as pessoas que eu atendo na terapia é: nossa, como eu gostaria de ter conhecido a Ayurveda anos atrás. Eu teria evitado tantos desconfortos na minha vida, eu teria evitado tanta dor com a minha pele machucada, tanta dor de estômago, tanta dor de cabeça e além disso, eu teria evitado tantas dores emocionais, tantos dias que eu fiquei sem dormir, me sentindo insuficiente, incapaz, me sentindo feia, horrível por conta da minha pele que estava toda machucada. Eu poderia ter evitado tantas dores como essa. E eu tô aqui para te dizer que você também pode evitar tudo isso. Não deixa para depois, não. Porque quando a gente deixa para depois o nosso autocuidado, a gente está deixando para depois também os nossos sonhos. A gente está deixando para depois também ter uma vida muito melhor e muito mais equilibrada. A gente está deixando para depois o nosso tempo. E tempo, gente, infelizmente é uma coisa que não volta. Não tem como a gente recuperar o nosso tempo.
Então pensa um pouco sobre isso. Como é que você quer estar daqui 5 anos? Como é que você quer estar daqui 30 dias? Daqui 60 dias? Daqui 6 meses? Será que não está na hora de você dar um primeiro passo, colocar o pezinho na água e começar aí a mover assim em direção a pequenas transformações que vão acarretar em grandes transformações lá na frente? Será que não está mais do que na hora de você ter uma vida muito mais equilibrada? E olha só, se você está se perguntando assim, tá, Van, mas ok, mas aí é um curso online, eu não sei se eu consigo, né? Não sei com videoaulas, eu não sei se eu consigo fazer essa transformação sozinha. Quem disse que você está sozinha? Quem disse que você está sozinho nessa história? Eu vou estar aqui com você, eu vou te acompanhar passo a passo. E não só eu, mas eu tenho uma equipe com 5 assistentes aptas para te responder também, para te orientar nesse processo todo. Qualquer dúvida que você tiver, você vai mandar um e-mail para a gente, você vai escrever lá na área dos comentários e a gente vai te responder e a gente vai te acompanhar nesse processo. Você não está sozinha, muito pelo contrário, o Bálsamos Terapêuticos é um convite para você fazer parte de uma comunidade que está aprendendo a se cuidar melhor, de uma comunidade que está começando agora o seu namoro com a Ayurveda, com os óleos essenciais, com as ervas medicinais, com os movimentos terapêuticos. Você não vai estar sozinha nessa jornada. A gente vai te acompanhar passo a passo e qualquer coisa que você precisar, você vai, contar com a gente. E outra, sabe o que vai acontecer? Você também vai começar a inspirar outras pessoas. Essas pessoas que você viu aí nos depoimentos, daqui a pouco é você que está aqui me ajudando a espalhar essa mensagem de que a gente pode ter uma vida muito mais produtiva e muito menos estressante com a ajuda dos óleos, das ervas e dos alimentos terapêuticos. Logo é você que está aqui do outro lado, junto com a gente, falando, gente, é possível, eu também não acreditava, mas aí eu comecei e a minha vida está muito mais equilibrada. Olha só que lindo, olha só que fantástico, que maravilhoso. Então, olha só, se você está sentindo o chamado das ervas medicinais, o chamado da nossa ancestralidade, para a gente se conectar com toda a força da nossa natureza e da natureza do planeta, da natureza dos óleos essenciais, das plantas medicinais, dos alimentos. Se você está sentindo o chamado para você ter uma vida muito mais produtiva, com muito menos estresse, de uma forma muito mais natural, eu estou aqui para te dizer que você também pode e que eu estou te esperando.